Vamos ler versículo 42. Glória a Deus. Atos 2, a partir do 42, diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Igreja, nós vivemos uma realidade. Os nossos dias são dias moralmente e espiritualmente preocupantes. Nós temos um verdadeiro suco do caos ao nosso redor. A corrupção desenfreada, as pessoas emocionalmente completamente perdidas, espiritualmente sem nenhum foco, sem nenhuma direção. E parece que quando a gente vai observar essa realidade, a gente fica cada vez mais preocupado. Talvez você já tenha se feito uma pergunta: o que está acontecendo com o mundo ao nosso redor, né? A gente talvez fique assustado. Os nossos pais gostam de dizer, porque na minha época não era assim, né? Geralmente o pai gosta de falar: para mim ir para a escola, eu tinha que nadar no rio com jacaré, né? Quem nunca ouviu uma história assim do próprio pai? Hoje não, hoje a combizinha busca você na porta e leva se precisar, né? Criança vai para a escola com o pai e com a mãe, às vezes de Uber. Vocês vivem uma outra realidade. E parece que realmente, quando nós olhamos para essa realidade, nós nos desesperamos. Mas eu orei, estou orando durante algum tempo, buscando a Deus, e entendendo que todo esse caos, ele antecede e precede um milagre e o avivamento que Deus quer fazer no meio do seu povo. Quando nós olhamos para a própria história da palavra de Deus e para o que acontece depois que a palavra é completada, nós compreendemos que toda essa desilusão, essa degradação, melhor dizendo, moral e espiritual, ela na verdade é um instrumento de Deus, ou melhor, um instrumento que Deus usa para poder fazer com que verdadeiros avivamentos aconteçam. O que aconteceu, irmãos, por exemplo, em Nínive? Nínive estava condenada pela sua degradação moral. Nínive estava condenada por tudo aquilo que fazia, até que Deus dá uma ordem para um profeta que não queria ir, chamado Jonas, para que pregasse em Nínive. E ele prega em Nínive, querendo que os ninivitas fossem mortos. É só você ler o livro de Jonas, tem 4 capítulos, você vai ler rapidinho. E ele não queria que os ninivitas fossem salvos. Então ele imagina a palavra que Jonas pregou. Deve ter sido uma palavra assim terrível, ruim. Eu digo terrível de ruim. Só que a palavra ela ganhou um poder tão intenso que toda Nínive se converteu e Deus não a destruiu. O rei promulgou um jejum que até os animais jejuaram. Mas o que estava acontecendo antes em Nínive? Toda a degradação que nós conhecemos. Sempre que essa degradação moral e espiritual toma os tons, como os tons que nós estamos vendo hoje, é muito provável que Deus esteja preparando os seus para poder mudar todo esse jogo e mudar toda essa realidade. E como pastor de uma igreja, eu me faço uma pergunta: Deus, que tipo de igreja, ou qual igreja o Senhor quer usar? O que o Senhor espera de nós como igreja? Qual que é o seu propósito para nós nesses dias? O que o Senhor tem desenhado para a nossa realidade de igreja, nesse momento e nessa conjuntura? Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para essa igreja e para essa comunidade. O Senhor está nos preparando para vermos os batismos de milhares. O Senhor está nos preparando para que nós possamos ver os nossos amigos se convertendo, as nossas famílias se rendendo a Jesus. O Senhor está nos preparando, irmãos, para que nós possamos ver diariamente e consistentemente a glória de Deus nas nossas vidas, nas nossas casas, na nossa igreja, no nosso trabalho. Deus está preparando uma igreja verdadeira e genuína, para que a glória dele, como cabode, como uma arca, seja carregada e levada, para que em nome de Jesus o Senhor seja glorificado. É isso que Deus está fazendo. Agora eu preciso te dizer algo: Deus irá fazer independente da minha e da tua vontade. Deus não precisa pedir licença para mim e para você.
Ele é Deus, irmãos, e nós é que somos os servos. Agora, eu quero, em nome de Jesus, que aquilo que Deus vai fazer, eu esteja incluído. Eu quero, irmãos, que em nome de Jesus, aquilo que Deus vai fazer, essa igreja esteja incluída. Eu quero, com toda a sinceridade do meu coração, viver um genuíno avivamento, que vai ser uma resposta ao grito que esse mundo está dando. Mas tudo isso vai depender de como eu me posiciono como igreja. E orando e pedindo para Deus essa direção, sentindo na minha alma a tristeza do que está acontecendo ao meu redor, mas com uma expectativa inflamada no meu espírito, de que Deus está movendo-se, de que Deus está se preparando ou preparando o seu povo, para poder mudar esse quadro, e para poder surpreender a todos que estão ao seu redor. Ele continua sendo o mesmo Deus e fará. Para poder viver isso, nós precisamos entender o que Deus quer de nós, porque nós conhecemos a verdade, nós temos uma palavra. Nós somos o povo da cruz. Amém, igreja? Amém, igreja? Nós somos o povo da cruz. E quando eu pergunto para Deus: Deus, o que o Senhor quer da nossa igreja? O Senhor vai fazer. E eu quero, Senhor, em nome de Jesus, me esforçar e trabalhar para que a minha igreja viva. O que o Senhor quer de nós? Deus me leva em Atos 2, 42 e 47. Em Atos 2, 42 e 47... nós encontramos 5 compromissos da igreja. Esses 5 compromissos da igreja vão guiar os nossos próximos domingos, esse e mais 4 domingos, aonde nós vamos conhecer a Igreja Mover, a declaração de propósito da nossa casa, aonde nós vamos conhecer a Igreja Mover, qual é a diferença entre um frequentador da nossa igreja e um membro dela, aonde nós vamos conhecer a Igreja Mover, o que o Senhor espera de nós. E nada muito complicado, é simples para que nós possamos guardar, mas desafiador para que a gente possa viver. Pastor, sobre o que nós estamos falando? Eu dei o nome de 5 Cs, mas você pode chamar de 5 compromissos. O que são esses 5 compromissos? Celebrar, contribuir, comunicar, conviver e crescer. Se eu quero fazer parte do corpo de Cristo, eu preciso entender o meu lugar nesse corpo, e para me encaixar nesse corpo, eu preciso saber quais são os compromissos que Jesus quer que eu assuma. Quais são os compromissos que o Senhor quer que eu assuma como igreja? Qual é o posicionamento que o Senhor espera de mim como seu filho resgatado, feito filho dele em Jesus, nos dizem que eu estou vivendo? E nós trataremos desses 5 pontos. Esses 5 pontos vão guiar essa igreja, provavelmente pelos próximos anos, até que Jesus volte. E o propósito é que nós guardemos isso no nosso coração, tatuemos esses princípios, esses compromissos no nosso coração, para que a gente saiba o que está fazendo. O grande problema, irmãos, a gente se pergunta: pastor, por que uma igreja precisa disso? Por que uma igreja precisa de uma declaração de fé, de uma visão de igreja? Porque sem isso, nós não sabemos para onde nós estamos indo. Sem isso, você não consegue identificar se nós estamos de alguma forma mensurável, se nós estamos cumprindo o propósito que Deus tem para nós como igreja. Não adianta a gente querer abraçar o mundo e não fazer o que Jesus mandou, e não fazer aquilo que a palavra nos direcionou. Nós vamos estar fazendo o excesso daquilo que ainda não sobrou. O que nós precisamos fazer, Igreja Mover, é nos realinhar e ter a partir daqui uma bússola dada pela palavra de Deus, para que a gente possa seguir a partir desse ponto a vida em fé, em comunidade, em igreja, que Deus quer que nós vivamos. Por que a gente precisa tanto de uma declaração como essa? Porque esse autor, Timothy Keller, que é um autor que eu leio demais, já li muitos livros e continuo lendo livros do Timothy. Timothy faleceu, se eu não me engano, em 2022, em decorrência de um câncer, mas tem obras maravilhosas. Você pode ler os livros do Timothy Keller, que são muito bons. Você que quer crescer em conhecimento da palavra de Deus, os livros dele eu recomendo. Olha o que ele diz: a membresia na igreja significa ministério e serviço, passando de consumidor a provedor do amor e do cuidado de Deus. Sabe qual é o propósito da igreja? O propósito da igreja não é gerar uma plateia. O propósito da igreja é ser uma fábrica de obreiros, servos, apaixonados pela presença e pela obra do Senhor, apaixonados pela noiva de Cristo. Então não adianta a gente ficar lotando
os nossos salões, de pessoas que estão lá olhando um culto que está acontecendo. Não é esse o propósito. Você está aqui para ser forjado, você está aqui, meu irmão, para amadurecer, você está aqui para saber qual é a vontade de Deus, como Jesus quer que você viva, dentro do contexto ao qual Ele já te colocou. Nós estamos aqui reunidos, irmãos, para compreender a grandeza do propósito de sermos chamados a sua noiva. E é isso que a gente tem que guardar dentro do nosso coração. Nós temos que sair desse lugar onde nós não assumimos compromisso nenhum, onde nós achamos que ser crente é ir num culto, onde nós achamos que quando cumprimos uma escala estamos fazendo demais, de acharmos que contribuir é para uma elite de pessoas que tem o que sobra. Não, irmãos, nós estamos reunidos aqui porque Deus não nos deu só salvação, Deus nos deu propósito. E é esse propósito que a gente vai revelar nos próximos dias. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, porque nesse dia, nesse domingo, nós começamos pelo primeiro compromisso. Qual que é o primeiro compromisso que Deus quer que essa igreja carregue? O celebrar. Nós vamos entender hoje por que a gente se reúne. Nós vamos entender hoje por que nós cultuamos em comunidade, por que nós adoramos no contexto ao qual nós estamos inseridos. Eu quero que esse culto termine com uma convicção: que você foi criado e salvo por Deus para celebrar a sua glória, que você foi desenhado com um propósito eterno e maior, que é celebrar o nome do nosso Senhor, que nos salvou e nos libertou. Nós precisamos trazer o nosso culto para o centro de novo, e o centro é Cristo. A gente tem que tirar o culto do centro dos homens, a gente tem que tirar o culto do centro das próprias pessoas que estão sentadas na cadeira, que às vezes são o centro do culto. O centro do nosso culto e da nossa celebração é Cristo, e nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender como Jesus quer que celebremos, como Jesus quer que nós vivamos esse compromisso, que é tão importante para a igreja. Nós precisamos compreender a importância do celebrar. Nós precisamos voltar a restaurar os princípios da celebração. Só que para isso, irmãos, eu queria com muita sinceridade e com muita humildade também, porque eu não sei mais do que as pessoas que estão me ouvindo aqui, mas pela graça de Deus que me foi concedida, irmãos, eu quero responder algumas perguntas cruciais para que a gente recentralize a nossa celebração nele. E a primeira pergunta que a gente precisa responder é: por que celebramos? Por quê? A palavra de Deus diz em Atos 2, 46 ao 47: e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Veja bem, Lucas, que era um médico, que também escreveu o Evangelho de Lucas, irmãos, ele fez questão de ressaltar que havia uma característica muito notória no meio da igreja: eles louvavam a Deus. Eles louvavam a Deus. E nós precisamos entender nessa noite por que nós celebramos. Irmãos, a gente tem tanto culto, tantas opções de culto hoje, que a gente esqueceu o que o culto é. A gente tem tantas formas de culto, que a gente perdeu a essência bíblica do que é o verdadeiro culto a Deus. A gente precisa restaurar isso, através do entendimento bíblico do que é a celebração. E para a gente entender isso, eu quero mergulhar em um capítulo da Bíblia do Novo Testamento, que é Efésios 1. Assim como em Josué 1, nós encontramos 3 vezes Deus falando: ser forte e corajoso. Você talvez conheça esse texto. Em Efésios 1, a gente encontra o apóstolo Paulo falando 3 vezes: para o louvor da sua glória. E é esse texto que eu quero usar e abusar para poder trazer no seu coração uma consciência da razão pela qual nós estamos aqui reunidos, da razão pela qual nós celebramos e da razão pela qual você deve assumir o compromisso de celebrar o seu Deus. E a primeira parte desse versículo em que Paulo fala sobre a celebração e sobre o louvor está em Efésios 1:6, que diz o seguinte: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Irmãos, a primeira razão pela qual nós celebramos
é porque Deus nos deu Jesus. Nós estamos esquecendo que estamos reunidos aqui porque Ele nos entregou o amado, Ele nos entregou o Seu Filho amado para morrer por nós naquela cruz. Irmãos, nós estamos vivendo hoje as nossas vidas cristãs como se Cristo não existisse. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz é: para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente o amado. Você sabe por que Jesus veio? Você sabe por que Jesus morreu numa cruz? Pastor, para que eu pudesse ser salvo também, mas para que a tua boca glorificasse e exaltasse o nome do Senhor que está nos céus. Sabe por que Ele desceu e se entregou por mim e para você? O apóstolo Paulo está nos mostrando aqui em Efésios 1,6, para que o nosso coração se encha de louvor e os nossos lábios entoem que não há salvação fora dele, que nossa boca declare: Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Você entende isso, irmão? Jesus deve ser o centro, Jesus deve ser a razão, Jesus deve ser o propósito. A segunda vez que o apóstolo Paulo cita em Efésios 1 é esse texto, Efésios 1:12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Aqui a palavra sermos é a palavra grega, irmãos, einai. Eu queria que você entendesse um pouco dessa palavra. Einai tem um sentido de identidade. Aqui a formação não é uma formação estrutural como Deus fez o homem no Éden, por exemplo. Não é uma formação do barro. Einai, ele traz um sentido de identidade. O que Einai aponta? É a formação de uma essência. Mas não é uma formação corpórea, é uma formação metafísica. É algo que vai na tua consciência, é algo que vai na tua alma, é algo que vai no teu espírito, é algo que tem sentido de propósito, é algo que vai muito, muito, muito além de ser alguma coisa tangível. Deus está formando em nós uma identidade para sermos celebrantes da sua glória. Muitas pessoas chegam e falam assim: pastor, mas nós somos o templo do Espírito Santo, que é uma verdade bíblica. Tem uns irmãos que é tão grande que parece uma catedral já do Espírito Santo, né? Que é o meu caso, eu não sou mais um templo. Aí tem uns irmãos menorzinhos que falam: irmão, você ainda é uma célula, ainda vai virar pelo menos uma igreja, em nome de Jesus, né? Eu não, já estou no nível de catedral. Passou daqui é mega igreja para 10 mil pessoas. Mas em nome de Jesus, eu estou diminuindo para que ele cresça. Estou voltando aí, em nome de Jesus Cristo, a ser só um templo, é minha meta, né? Só ser o templo do Espírito. E glorificar a Deus aí que essa semana eu perdi mais 2 quilos, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, já sabe, quando vê eu na bênção também vai se arrepender. Einai traz esse sentido de construir em nós, em nossa essência, algo. E Einai, irmãos, Einai, essa palavra, ela é um verbo que está conjugado. Lembra das aulas que você matou de português? Conjugação de verbo, nós vai, nós vem, nós foi. Lembra das aulas de português que você conjugava os verbos? Se tiver uma professora aqui, me perdoe, é brincadeira, viu? Português é a minha melhor matéria diante de Deus, tá? Eu não sou tão bom nos números, mas no português eu gostava muito, me dava muito bem, escrevendo redação, lendo, sempre gostei muito disso, tá? Então é uma brincadeira, nós vai, nós vem, nós foi, tá? É só para quebrar o gelo, que estou vendo a galera já ficando tensa aí, né? Mas Einai, ele está conjugado num tempo do grego que é conhecido como infinitivo presente. Sermos, Einai, traz o entendimento de um estado contínuo e persistente. Deus não fez, Deus está fazendo e continuará fazendo até a eternidade ser estabelecida. Tem alguém aqui? Deus não fez, Ele está fazendo em você algo. O que Deus está fazendo em nós? A fim de sermos para louvor da sua glória. Você entende que toda a identidade que Deus está mudando na gente cumpre também um propósito importante? Qual o propósito importante? Glórias
ao nosso Deus. Você está sendo formado para ser um adorador e um celebrante da glória do Deus vivo. E aonde mais o apóstolo Paulo fala sobre o louvor da sua glória, está em Efésios 1, 13, 14, que diz, tudo isso em Efésios 1, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Você sabe por quê que nós celebramos? Porque celebrar é o objetivo final. Tem alguém aqui? Nós fomos selados para o louvor da sua glória. Nós fomos comprados, penhor. A dívida foi paga para que nós nos tornássemos celebrantes da sua glória. Sabe o que o apóstolo Paulo ensina em Efésios capítulo 1? Que começa, a salvação é motivo de celebrarmos a sua glória. O crescimento e a maturidade cristã é para o propósito de celebrar a sua glória. E o último momento existe para que a glória de Deus seja celebrada. O início, o meio e o fim. Nós não estamos aqui com outro propósito que não seja celebrar a glória do nosso Deus. Você entende isso? Você entende que quando nos reunimos, estamos nos reunindo para dar glórias ao nosso Deus, seja através de um louvor, seja através de uma oração, seja através da ministração da palavra de Deus, seja através da nossa oferta, seja através de um dom que nós entregamos ao nosso irmão em serviço, seja através de um serviço que estamos fazendo, tudo isso cumpre um propósito para o louvor da sua glória. Porque Ele nos salvou, porque Ele nos deu o seu Santo Espírito e porque Ele nos garantiu a sua eternidade para o louvor da sua glória. Porque celebramos? Não é para que a gente escute uma palavra que seja interessante para nós. Não é para que a nossa alma e o nosso ego sejam afagados. Mas é para que a sua glória seja reconhecida. O culto e a celebração não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Jesus, é sobre Deus, é sobre o louvor que o povo da cruz dá à sua glória. Se isso começa a queimar nos nossos corações, a forma, a motivação e a razão, a convicção pela qual nós celebramos muda. É para o louvor da sua própria glória que nós estamos reunidos aqui nesse domingo de ressurreição, para poder engrandecer e glorificar o nome do nosso Salvador. Nós, os que fomos salvos, aqueles que serão salvos essa noite, nós que estamos aprendendo, amadurecendo, estamos aprendendo e amadurecendo para um propósito. Qual o propósito, pastor? A sua glória. Por que celebramos? Por que adoramos? Porque Ele se entregou, porque Ele nos molda, e porque na eternidade é o que a gente vai fazer. Tira do seu coração o engano, tira do seu coração a mentira, e tira do seu coração as desculpas para adorá-lo e para não adorá-lo. Nós não precisamos disso.
A gente pode estar amarrado num tronco, dentro de uma prisão, igual Paulo e Silas, e à meia-noite puxar um louvor e dar glórias ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nós não precisamos mais, quando a gente crê nisso aqui, nós não precisamos mais de uma circunstância, nós não precisamos mais de uma desculpa. Nós já entendemos, cremos e sabemos tudo o que precisamos, e tudo gira em torno desse propósito, do louvor, da glória de Deus. A segunda pergunta que a gente precisa responder sobre celebrar é: a quem nós celebramos? Olha o que o próprio Jesus Cristo diz em Mateus 4,10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele darás culto. Só a Ele darás culto, somente a Deus. Irmãos, nós precisamos entender que só um culto é válido. Qual culto é válido? O culto que é feito ao Senhor. Em nossa visão de igreja, em nossa declaração de propósito, nós entendemos que somente um pode ser digno de todo louvor e de toda glória. O nome dele é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele é o nosso Deus Pai, que está no nosso meio na pessoa do seu Santo Espírito. Nós cremos, irmãos, que o único digno de ser adorado, de ser louvado, é Ele. E o próprio Jesus deixa isso muito claro aqui. E para que a gente não se confunda, nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor arrancará ídolos do nosso coração, para que o nosso coração tenha um Senhor somente, um único Senhor, Jesus Cristo. O que a gente precisa entender sobre a quem celebramos? Que o homem não é o alvo da adoração. Eu vou repetir isso aqui para vocês, igreja, para que vocês não sejam enganados, para que vocês não sejam ludibriados. Somente Deus deve ser cultuado. O homem não pode ser o alvo da adoração. Em Romanos capítulo 1, versículo 25, o apóstolo Paulo diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Paulo aqui fazendo uma crítica dura aos romanos, que eram estritamente orgulhosos de sua cultura, se consideravam o povo mais desenvolvido culturalmente. E se nós olharmos com uma lente humana, eles de fato seriam. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: vocês cometeram um erro gravíssimo, idólatras. Vocês começaram a adorar a criatura que foi criada por um Criador maior, e começaram a mudar o alvo da sua adoração. Irmãos, o homem pode tomar o alvo da adoração. Não podemos celebrar o homem, a criatura, no lugar de Deus, o Criador. Não podemos celebrar os homens que estão no altar. Amém, igreja? Amém, igreja? Nós não podemos celebrar os homens que estão no altar. E também não temos que celebrar aqueles que estão ouvindo a ministração, sentado em suas cadeiras. Porque o culto pode ser antropocentrado de duas formas. Ele pode ser centrado no homem, no que tange ao louvor daquele que ministra, daquele que está fazendo algo que está em maior visibilidade. Ou ele pode ser o alvo daquele que está sentado. Pastor, como assim? Sabe aquela palavra que só te motiva? Sabe aquela palavra que só finge que está tudo bem para você? Não, a tua história vai mudar, você vai vencer, você vai conseguir, você é o cara, você é o bichão. Isso é idolatria. Eu vou repetir isso aqui com todas as letras para vocês ouvirem, igreja Mover, para que de maneira nenhuma vocês algum dia sejam enganados. Isso é idolatria. Talvez a idolatria, quem está em cima do altar, seja um pouco mais visível, mesmo porque os idólatras são cegos, e é isso que a palavra de Deus diz em Salmos. Os ídolos não ouvem, os ídolos não têm olhos, não veem, os ídolos não têm nada, não andam, não apalpam nada. E o salmista conclui dizendo: se tornem semelhante a eles os que o adoram. Todo idólatra é cego. Já viu gente cega? Todo idólatra é surdo. Vai falar do ídolo dele para tu ver. Ele fica surdo na hora que fala do ídolo dele.
ele fica cego na hora que fala do ídolo dele. Fica mudo, não fala nada. A razão e o sentimento que ele tinha antes se torna nulo. Isso é idolatria. O nosso desafio, igreja, é entender que nem esse que está aqui em cima e nem aquele que está sentado embaixo é o alvo da adoração. O alvo da adoração é aquele que está acima de todos nós, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, igreja. Idolatria não é somente fazer imagens, mas deslocar o centro do nosso louvor para algo que não é Deus. Porque o evangélico gosta de se gabar quando encontra o irmão católico, né? Ah, porque vocês têm imagens, como se você não tivesse criado um monte de ídolo no teu coração. Mesmo sendo talvez um super evangélico, como você disse que é na igreja todo domingo. Para com isso. Se tem um povo que mais gosta de levantar ídolo, é o evangélico. O que mais gosta de levantar ídolo é o evangélico. Eu me preocupo em dizer que talvez nós tenhamos muito mais ídolos que qualquer outra religião. Daqui a pouco a gente passa até a Índia, com seus 3.000 ídolos e deuses. Talvez no Brasil já tenha até mais. Por quê? Porque tudo pode virar um ídolo. Tudo, eu vou repetir isso aqui para você. Tudo pode virar um ídolo. A tua igreja pode virar um ídolo. Tudo pode virar um ídolo, irmãos. A tua família pode virar um ídolo. O teu casamento pode virar um ídolo. O teu filho pode virar um ídolo. Teu pai pode virar um ídolo. Teu trabalho pode virar um ídolo. Tua carreira pode virar um ídolo. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus nos nossos corações pode virar um ídolo. Eu estou começando a acreditar sinceramente que vocês começaram a me ouvir hoje. Porque eu tô pregando e todo mundo, rapaz, eu não sabia que meu pastor pregava assim não. Talvez vocês estão ouvindo melhor, né? Falei, poxa pastor, glória a Deus, agora não é só unção que eu sinto. Também entendo o que o senhor está pregando, olha que bênção. Eu estou sentindo isso, todo mundo com a cabecinha, verdade. Eu estou fingindo também, né? Metendo louco, né? Por cima de mim. Irmãos, qualquer coisa pode virar ídolo. Isso aqui é importante. O papel de um bom pastor e de um bom líder é corrigir excessos. Tem alguém aqui? Diga amém. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Olha o que está escrito em Atos capítulo 10, versículo 25 e 26. Aconteceu que indo Pedro a entrar-lhe, saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou dizendo, ergue-te que eu também sou homem. Cornélio é um personagem extremamente importante para mim e para você que somos crentes e não somos judeus. Porque é através da vida de Cornélio que a igreja se abre para os gentios. Pastor, quem são os gentios? Os gentios são os não judeus. No meu caso eu não sou judeu. Sou filho de um pernambucano com uma mineira que nasceu no estado de São Paulo. Então muito provavelmente qualquer sangue judeu está muito longe de mim. O grande ponto é, a igreja ainda estava fechada para os gentios. E a experiência de Deus, através da vida do apóstolo Pedro, um dos líderes da igreja, lá no livro de Atos capítulo 10, muda a concepção e a visão da igreja. Muda a realidade daquilo que a igreja estava fazendo. Pastor, o que isso significa? Que por causa da atitude de Cornélio, por causa daquilo que Cornélio fez em obediência a Deus, e por causa daquilo que Pedro fez em obediência a Deus, a igreja da qual nós fazemos parte hoje nasceu. Só que aqui, o primeiro encontro que Cornélio tem com Pedro, depois de ter escutado um anjo falar, manda chamar Pedro, que está em Jope. O primeiro encontro que ele tem, ele vê Pedro, ele fica maravilhado, nossa, o homem que o anjo mandou chamar está aqui. Ele se dobra diante de Pedro, para poder adorá-lo. Então Pedro vira para ele naquele exato momento e diz o seguinte, levanta, porque eu sou homem igual a você. Você sabe o que Pedro está ensinando aqui? Que o papel de corrigir excesso é de um líder. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês gostam muito de mim, eu gosto muito pouco. Aí fica no julgamento do critério de vocês. Mas me mandaram um vídeo essa semana. Pastor, o que você acha disso aqui? Quando manda vídeo perguntando o que eu acho, eu gosto de não achar nada, mas fica difícil não achar nada. Sabe? Aquela veia. Meu nome é Cristiano Batista, então deve ter alguma coisa de João Batista em mim. Entendeu? Então vem aquele negócio, minha garganta coça, Senhor. Me mandaram um vídeo, pastor pregando,
Sabe por quê? Porque um dia eu fui no banheiro da minha igreja e não consegui nem ir no banheiro da minha igreja. Falei, oxe. Porque até eu ir no banheiro da igreja, 10 pessoas quiseram tirar foto comigo. Senhor, me segura, Pai. Me segura, Senhor. Eu faço uma pergunta para você. Esse homem fez o que Pedro fez? Ou talvez ele está afagando o ego dele com a popularidade? O problema é que muitas vezes a gente vai encontrar pessoas como Cornélio. Está entendendo o que eu estou dizendo? Que ainda não compreenderam tudo. Só que um Cornélio precisa ter uma sorte de achar um Pedro. Porque se ele acha um outro, acabou a vida daquele Cornélio. O grande problema, irmãos, disso que eu estou falando para vocês, eu não pude nem ir no banheiro, tá ligado? Porque eu sou uma subcelebridade gospel agora. Estou falando, não posso começar a falar demais, eu me solto, eu tenho que segurar um pouco. Eu não pude ir no banheiro da minha igreja, imagina. E por que tu ensinou para o seu povo que isso é a maior bobeira que eles estão fazendo? Por que você não falou para o seu povo que isso é uma idolatria? Por que você não ensinou para eles, não falou para eles, não precisa tirar foto comigo, eu não sou melhor do que você. Se você estava impedido de ir no banheiro, bonitão, popularzão, porque os membros da tua igreja não deixam você ir lá, eu fico pensando que tipo de palavra tu dá e que tipo de membro tu está gerando. Porque é uma carência que muitas vezes deveria ser corrigida por aquele que está na posição de autoridade. Mas o problema é quando a autoridade também é carente e gosta da adoração. Então deixa eu falar uma coisa para vocês, mover. O reino não tem celebridade, o reino tem autoridade. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui ou não? O reino de Deus não tem celebridade, o reino de Deus tem autoridade. Porque se alguém famoso entra na igreja, e aí? Senta o bumbum na cadeira e escuta a palavra. Vamos tietar, vamos bater uma foto. Pô, tu não conhece Jesus? Tu não conhece o seu Cristo? Não conhece o teu Senhor? E não sabe o que Ele ensinou? Não, irmãos, nós estamos adorando homens e ninguém está cortando o excesso. Ninguém está sendo um Pedro e falando, sou pecador igual você. Irmão, Pedro, cara que morreu crucificado de cabeça para baixo. Aqui eu não estou falando do Pedro que cortava a orelha. Esse Pedro já havia morrido aqui. É gostoso falar do Pedro que corta a orelha, que fala, nossa, eu pareço com esse Pedro. Agora parecer que esse Pedro aqui, tu tem que ser crente, porque é o outro Pedro. Pedro, levanta. Paulo e Barnabé foram confundidos com Júpiter e Vênus, porque curaram o enfermo em uma oração. E quando retornaram já estavam lá para fazer um sacrifício. O que é isso? Rasgar a roupa, tá maluco? Não faz isso não. João, conhece João? O discípulo a quem o Senhor amava? Em Apocalipse, 2 vezes se dobra diante de um anjo, o anjo fala, levanta. João, estão entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Irmãos, a gente tem que tomar um cuidado gigantesco com esse tipo de coisa. Nos nossos dias isso está muito, muito verdadeiro e intenso. A gente está colocando aura nas pessoas de celebridades. Só que isso aqui é a casa do Senhor. Eu acho muito difícil que alguém famoso venha para mover. Muito difícil, né? Eu sei de onde, para quem o Senhor me chamou. O Senhor me chamou para pessoas como você. Olha para a pessoa que está do seu lado e vê se ela tem cara de celebridade. Olha para alguém aí, vê se tem cara de celebridade. Pô, pastor, tem cara de outras coisas. Eu não vou nem comentar o que é para não pecar aqui.
seguinte, brother. Tá achando que é a última bolacha do cabo? E o fã-clube? Glória a Deus. Cadê os homens? Rapaz, é uma pica de movimento de homem. Cadê os homens para se posicionar numa hora dessa? Que isso, rapaz? Não aprendemos isso não. Senhor, só existe um. Não, os homens são os que mais tietam. Parece umas garotinhas de 15 anos, brother. Que tá vendo? Como é que era o nome daquele menino que tinha olho azul, que era famosão do High School Music? Alguém lembra? Porque quando eu lembro de celebridade, vem a imagem desse menino na cabeça. Que hoje deve ter um cara de quase 35 anos, nem sei como é que tá a vida dele. Como é que é o nome dele? Zac Efron. O cara parece uma menininha de 15 anos atrás do Zac Efron. Ai, meu ídolo gospel. Que isso, brother? Que isso, irmão? Oh, apruma aí, rapaz. Foi lavado e comprado pelo sangue de Jesus, maluco. E num coração do homem de Deus não haverá ídolos, haverá Senhor. Tem alguém aqui? E num coração do homem de Deus não haverá ídolos, haverá Senhor. Ai, não pode criticar isso, não pode criticar aquilo. Parece que, mano, é como se você mexesse num culto idólatra. É surreal. É surreal. Não pode falar nada. Por quê? Porque, ai, meu amorzinho. Irmão, tu sabe como é que tu tem que viver tua vida cristã? Eu vou dar um exemplo. Estava conversando com um rapaz aqui da igreja esses dias. Ele perguntou para mim assim: pastor, eu preciso da sua ajuda. Que foi, irmão? Eu preciso que o senhor me ajude com alguma referência de quem eu posso ouvir. Eu não sei quem eu posso ouvir, está difícil. Eu falei, está difícil. Aí eu falei para ele assim: olha, além de te passar nomes, eu vou te dar uma dica. Qual a dica eu vou te dar? Quando você estiver ouvindo alguém falar, escute essa pessoa falar com a tua Bíblia aberta, analisando se tudo aquilo que ela está falando está de acordo com a palavra ou não. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. É o som novo, é o som novo. Não tem como ficar 100%, tá? Porque nós somos a mover. Tem que ter um bagulhinho desse aqui para lembrar a nossa essência, né? Mas o fato é, eu falei para ele assim: se você quiser de fato além de ter uma referência, quando você for ver alguém, abre a tua Bíblia e lê. Inclusive a palavra que eu pego domingo, pega mais referência, vai na tua casa, estuda e vê se eu estou falando bobeira. Porque essa é a ordem de Deus. Vou repetir isso para vocês. Essa é a ordem de Deus. Pegou a palavra de domingo? Pega a palavra de domingo, vai para tua casa e leia. Truca teu pastor. Pastor, isso aqui que tu pregou, isso é homem de Deus. Pastor, ó, vim com muito temor falar com o senhor. Não sei se o senhor errou ou foi maldoso, mas isso aqui que o senhor pregou não foi bíblico. Se foi bíblico, teu pastor vai te falar. Ô, tô louco. Não, mas a galera hoje é do fã-clube. Por quê? Porque a gente está levantando ídolos no nosso coração. Tem uma frase que eu gosto muito. Aqui, tem mais uma parte, esqueci. Os ídolos que criamos não podem ser o alvo. É o terceiro ponto dessa parte. Você já viu pessoas que adoram o espelho? Olha o que João 4 diz aqui: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pastor, o que esse texto diz? Duas coisas. Primeiro, que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Duas coisas só. Espírito, Deus é essência, é espírito. Então Deus não está condicionado a uma estrutura. Como o Enai é uma identidade formada na essência, não na nossa estrutura. Segundo ponto, verdade. Pastor, o que significa verdade? É que nós não adoramos a Deus segundo a nossa imagem. Nós conhecemos a Deus para então adorá-lo. Nós não estamos criando um Deus aqui, adorando como se estivéssemos adorando a Deus, mas na verdade estamos adorando o espelho ou adorando a imagem de Deus que nós criamos. Não, enquanto você adora a Deus, você vai saber e entender que adorar a Deus de algumas formas não são corretas. E você vai ajustando essa celebração enquanto você vai amadurecendo e vai entendendo qual é o propósito de Deus para a tua vida, como alguém que adora, louva e celebra o Senhor. Nós não devemos adorar o Senhor, irmãos, como alguém que adora a Deus, um Deus criado por nós. Não, nós estamos aqui, igreja Mover, celebrando a Deus e conhecendo a Deus. E conforme conhecemos esse Deus, celebramos esse Deus à medida que o conhecemos.
em verdade, não segundo a nossa lente, não segundo o nosso querer, não levantando o Deus que nós achamos que é Deus. Por isso há uma palavra, essa palavra que nos guia, que nos direciona, que nos confronta, que nos exorta e que nos mostra se o que estamos fazendo é adoração a Deus ou não. Sou eu? Não sou eu, é Satanás. Alô, pode voltar meu som em nome de Jesus. Eu saí aqui no... Mas vocês estão me ouvindo, né, igreja? Glória a Deus, estou feliz. Nós não estamos criando um Deus à nossa imagem. Nós precisamos entender que o louvor a Deus deve ser legítimo e fruto de uma verdade revelada. Celebramos a Deus como Ele é, não como nós o moldamos. Para de moldar a Deus, comece a conhecê-lo para que você possa adorá-lo em verdade. Para de querer criar o seu próprio Deus, criar o seu próprio culto. Não estamos aqui para isso, não estamos aqui nesse propósito, estamos aqui para reconhecer e adorar o nosso Deus. Essa é uma frase que eu repito muitas vezes eu falo o nome do autor errado, agora nunca mais eu vou falar o nome dele errado. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Calvino disse isso. Irmãos, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e Calvino não mente nesse ponto. Nós temos extrema facilidade de levantar ídolos no nosso coração, mas eu peço ao Senhor e ao Espírito Santo que nessa noite remova todos os ídolos do nosso coração. Arranque de nós qualquer ídolo ou idolatria, que nós estejamos amarrados e presos, e que nós possamos adorar o Senhor em essência e em verdade por aquilo que Ele é. Arranca do seu coração qualquer ídolo, seja o seu pastor, seja o seu cantor preferido, seja a tua carreira, seja o teu bem, seja o teu dinheiro, seja a tua igreja, seja qualquer coisa. Arranca esse ídolo do teu coração e da tua alma nessa noite, e seja livre para adorar o único que é digno de receber a tua adoração, o nosso Senhor Jesus. Liberte-se, irmão, para vivermos aquilo que Deus tem para nós mover. Nós precisaremos celebrar ao único que é digno de ser celebrado. E o último ponto é como nós celebramos. Por que celebramos? A quem celebramos? Como celebramos? Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Se nós tivéssemos que responder a pergunta de como celebramos, esse versículo ensina. O primeiro ponto que ele nos ensina: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A ênfase aqui é que a vida da igreja, irmãos, a vida da igreja deve ser profundamente moldada pela palavra de Jesus. Ou seja, a igreja precisa ser cristocêntrica. Tem alguém aqui? Diga amém. A igreja precisa ser cristocêntrica, amados, voltada para Jesus, apaixonada por Jesus, queimando por Jesus, vivendo por Jesus, respirando por Jesus. O segundo: instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda sabedoria. A adoração comunitária inclui edificação mútua. Celebrar, irmãos, preste atenção, celebrar é também aprender, corrigir, crescer. Culto, tatua isso aí no teu coração. Culto não é entretenimento. Culto é formação espiritual. Tem alguém aqui me ouvindo? Eu vou repetir isso aqui para você. Culto não é entretenimento. Culto é formação espiritual. E olha o que diz a terceira parte de Colossenses 3,16: louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Irmãos, a variedade musical é legítima, não é pecado.
desde que seja centrada em Deus e fruto da palavra, habitando na comunidade, habitando na igreja. A gente perdeu muitas vezes essa essência e tem que restaurar isso. Esses dias eu estava em casa, irmãos, e eu estava preso numa prisão espiritual terrível chamada filho de Instagram. Já se prendeu? Demoníaco isso, arranca um tempo da gente, Satanás aquele troço. Eu baixei o vídeo assim, e de repente me apareceu um vídeo, porque graças a Deus, meu algoritmo é mais cristão do que diabólico, bendito é o nome do Senhor. Apareceu para mim um vídeo de uma irmã, numa igreja, com um pandeiro na mão, puxando um louvor, brother. Eu falei, vou ver. A irmã começa a puxar o pandeiro e cantar, e a minha alma começa a queimar, e o meu coração começa a arder. E eu falei, essa irmã, como é que a galera fala quando é do mundo? Tem o... que na minha época era molejo, hoje fala um molho. Essa irmã tem um molho. E aquele louvor me capturou. E quando eu vi, eu já estava adorando com a irmã, deitado no meu sofá. E meu coração, eu falei, essa irmã, ela tem um molho. Aí entrei no perfil da irmã, falei, vou entrar no perfil dessa irmã, uma senhora já, com um pandeirão na mão, em todos os louvores, tá ela lá. E não importa o louvor que era, não, irmão, ela puxava qualquer coisa no pandeiro que tu pudesse imaginar. Qualquer coisa. O fogo entra. E o pior de tudo é que quando você escuta uma versão dessa, ela fica na tua mente. Os irmãos da igreja começam a cantar e você lembra do pandeiro da irmã, eu glória. E cantando. Pastor, por que você está dizendo isso, irmãos? Porque não é o meu contexto musical. Eu tinha uma banda de hardcore. Eu fazia back vocal na banda gutural. Tocava guitarra com distorção no talo. As Marshall atrás de mim, estourada. Uma Les Paulzinha que eu tinha. Fazia barulho, arrebentava. Alta dissonância. Altos riff. Aí vem a irmã do pandeiro. Sabe como é? Com um louvor dentro de um contexto musical que eu nunca entrei na minha vida. Mas era para o louvor da glória dele. Tem alguém aqui? Aí eu fiquei, irmão. Falei, essa irmã tem um molho. Ela é bênção, tem unção. Não vou falar que ela tem um molho, que é sacanagem, né? Ela sabe o que ela está fazendo. E aparentemente, pelo que eu vi, ela conhece o Jesus que ela está adorando, tá? E o pau quebrando. A variedade musical é legítima desde que seja centrada em Deus. E o último ponto, mover. E aqui eu quero que o Espírito Santo queime o teu coração essa noite, em nome de Jesus. É que o apóstolo Paulo diz, com gratidão em vosso coração. Sabe o que o apóstolo Paulo está mexendo aqui? É com a nossa alma. Eu passei o slide sem querer, né? Ou passaram lá. O que o apóstolo Paulo está mexendo aqui no final é com a nossa alma. A adoração e a celebração também é alma, sabe? Também é a gente queimando aqui dentro, é o fogo ardendo. Sabe aquela essência que a gente não tem como explicar? Igual quando eu vi a irmã tocando um louvor com um pandeiro na mão. Isso é legítimo, igreja, mover. A gente está perdendo tudo isso. Quando é que a gente está perdendo isso? A gente está perdendo isso quando o nosso culto começa às 18, eu chego às 18h30. Para pular o louvor e só pegar a palavra. E saio antes do final do culto da bênção apostólica, porque eu tenho pressa para ir comer. Sabe quando que a gente está perdendo isso? Quando a gente fica precisando usar de desculpa para poder adorar a Deus fervorosamente. A gente perde isso, irmão. Quando a gente, não, o louvor hoje não é o que eu gosto. Não é o estilo que eu gosto. Olha, a circunstância hoje não está boa.
Irmãos, eu oro para que em nome de Jesus, nessa noite, o Espírito do Senhor ressuscite o teu coração, a tua alma e o teu espírito, que haja fervor, que haja calor, que haja essa humanidade que nos foi entregue para poder louvá-lo. Vai ver um jogo de futebol, berra, fica sem voz. Por quê? Porque é o teu culto, cara. Qualquer coisa séria mexe comigo. Tudo toca a tua alma, sabe por quê? Porque você cauterizou o seu coração às coisas desse mundo. Agora, quando se fala de cruz, quando se fala do nosso Senhor, você se tranca. Ai, não está bom, analista de culto, já viu? Não está bom. Olha, eu estava até na unção, mas teve uma microfonia, eu saí da unção. Que isso, irmão? Antigamente nos cultos você estava pregando, era 3 que ficavam endemoniados e o culto continuava, brother. Nem os endemoniados, irmão, lá, adorava mais, né? Glória a Deus, cai mesmo, Satanás. Não, a gente perdeu isso, cara. Não, vou ficar aqui. Olha, estou adorando. Estou celebrando. Que você ame Jesus mais do que você ama seu time de futebol. Que você ame Jesus mais do que você ama sua série. Que você ame Jesus mais do que você ama as coisas desse mundo. Porque o dia que a gente chegar a falar para ele, Senhor, mas eu era frio. Aí todo mundo, aí tem aquela corrente teológica que acredita que no final dos tempos vai ter um telão mostrando a vida de todo mundo. Deus nos livre disso. Né? Tem uma escatologia que tem essa visão. Vai ter um telão no final dos tempos mostrando a vida de todo mundo. Aí Deus vai falar, você era frio no meu culto, né, meu filho? Mas quando você estava fazendo as outras coisas, você era bem aquecido. Claro que não vai ter telão. Deus vai mostrar de verdade, estou brincando. Não sei se vai ter isso ou não. A Bíblia não fala nada a respeito. Pode ser que tenha, falar que não tem. Falar, pastor, você falou que não tinha, tem. Agora tem, fazer o quê? Né? Não sabia? Né? Mas não sei, não posso afirmar nada disso para vocês. Não posso afirmar o que a Bíblia não afirma, amém? Não, já virou heresia já. Mas o fato é que nós perdemos isso na nossa alma. É para o louvor da glória dele. Deixa eu repetir isso aqui para você. É para o louvor da glória dele. É para o louvor da glória dele, com gratidão e com todo o nosso coração. Viu? O inimigo sempre quer atrapalhar. Com gratidão e com todo o nosso coração. Sai dessa indiferença e dessa frieza espiritual hoje, em nome de Jesus. Nós estamos aqui diante do Deus Todo-Poderoso, igreja. O acesso que nos foi dado através do amado chamado Jesus. Nós estamos diante dele. Para encerrar, eu quero ler esse último versículo. Hebreus 13:15 diz: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sabe qual é o nosso primeiro compromisso, igreja Mover? Nosso primeiro compromisso é celebrar ao único Deus que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Você sabe como nós fazemos isso? Por meio de Jesus. E quando nós fazemos isso? Sempre. Eu sei que eu estou pregando para pessoas hoje aqui que talvez estejam enfrentando um problema de saúde, normal ou sério. Eu sei que eu estou pregando para gente aqui que está ouvindo essa palavra preocupado com as contas que tem para pagar. Porque nós já somos irresponsáveis financeiramente por natureza, né? Pouquíssima educação financeira. E piora quando a inflação sobe. O desespero aumenta de muitas famílias. Eu sei que eu estou pregando para a gente aqui assim. Eu sei que eu estou pregando para a gente aqui preocupada com coisa que tem que fazer essa semana. Eu sei que tem gente aqui me ouvindo que está vivendo uma crise no seu casamento. Eu sei de tudo isso. Mas o que eu quero te encorajar a fazer hoje é que além dessa circunstância, por meio de nós sempre entreguemos a Deus o nosso sacrifício de louvor e adoração. Ultrapassa essa barreira da dificuldade hoje. Ele é maior, Ele é melhor,
e Ele é mais importante do que as nossas circunstâncias.